Observação importante. Toda curva de TGA deve ser analisada com auxílio da curva de DTG. Com a curva de DTG é possível identificar em quantas etapas ocorre uma decomposição térmica ou degradação termo-oxidativa, por exemplo. Cada gráfico apresenta linha contínua, que é a curva da análise termogravimétrica, que é a TGA, ou seja, massa versus temperatura, e a linha tracejada ou pontilhada é a curva da termogravimetria derivada, que é a DTG, que é a derivada da perda de massa versus a temperatura. Analisando ali o gráfico A, esse gráfico aqui, apresenta uma única etapa de perda de massa, que é a curva TGA com um único declínio. A curva DTG, mostra um pico, indicando que há uma única etapa de degradação térmica. Por exemplo, a decomposição de um composto puro. Vamos agora analisar aqui a figura B, que a curva TGA tem duas quedas distintas de massa. Pode representar, a curva DTG tem dois picos, o que indica duas etapas de degradação, como a gente pode ver aqui. E pode representar a decomposição, por exemplo, de um material com dois compostos orgânicos. Agora vamos aqui analisar a figura C, o gráfico C. Apresenta uma primeira perda lenta, seguida de uma perda mais acentuada. Uma primeira perda lenta e de uma perda mais acentuada. A curva DTG, que é essa pontilhada no gráfico C, mostra um ombro ou um alargamento, indicando sobreposição parcial de eventos térmicos. Então aqui nosso ombro aqui, ó. Sugere que as duas decomposições ocorrem em temperaturas próximas. Tá? Nós temos aqui um ombro e um pico para baixo, né? Vamos agora analisar aí o gráfico da letra D de dado. Temos três estágios de perda de massa que são observados na curva TGA. A DTG, que é a linha pontilhada, revela três picos. Esse, né? Desculpe, esse, indicando três etapas distintas de degradação. Isso pode ocorrer em materiais complexos, como misturas de polímeros ou resíduos orgânicos. A degradação termo-oxidativa é o processo de decomposição de um material devido à combinação de temperatura elevada e exposição ao oxigênio. Esse fenômeno ocorre principalmente em alguns polímeros, materiais orgânicos e alguns compostos inorgânicos, resultando na quebra das ligações químicas e na formação de novos produtos. Análise térmica diferencial, DTA. É a técnica que diferencia continuamente a diferença entre as temperaturas da amostra e de um material de referência termicamente inerte, em função do tempo. Ou, análise térmico diferencial é uma técnica de análise térmica utilizada para identificar transformações físicas e químicas de um material quando ele é aquecido ou resfriado. A DTA, que é a análise térmica diferencial, mede a diferença de temperatura ΔT entre uma amostra e um material de referência inerte, conforme ambos são submetidos ao mesmo programa de temperatura. Agora nesse slide vamos falar do equipamento típico utilizado em análise térmica diferencial, que é a DTA. A primeira figura, essa figura aqui que vocês estão vendo, ilustra o princípio da análise térmica diferencial DTA por meio de três representações. Esquema de medição. Mostra dois recipientes, contendo a amostra S, e o material de referência R. Sensores medem temperaturas TS da amostra e TR do material de referência. A diferença de temperatura ΔT é igual a TS, que é a temperatura da amostra, menos TR, que é a temperatura do material de referência que é registrada.
Agora nós temos um gráfico da temperatura versus o tempo. Exibe o comportamento térmico da amostra, né, dado pela sigla S de sample em inglês, amostra em inglês, só da amostra e do material de referência durante o aquecimento. Então, o comportamento da amostra é dado aqui por TS. Vamos ver o que é TM. No ponto de fusão TM, a temperatura da amostra TS sofre uma alteração em relação à do material de referência. Então nós temos aqui o aquecimento, né, temperatura em função do tempo. A gente tem a linha verde aí, vamos chamar de verde, né, a temperatura da amostra de referência, e a temperatura da amostra, a temperatura de referência, a amostra de referência, né, e o TS é a temperatura da amostra. Né. Observe que ela tem uma transformação física aqui de fusão, que a gente chama aqui temperatura de fusão TM. Agora nós temos um gráfico da diferença de temperatura ΔT versus o tempo. Observe que nós temos, né, um pico endotérmico. Então esse gráfico mostra um pico endotérmico, que é uma queda na curva, indicando a fusão da amostra. Tá? Essa área daqui, que eu estou passando o mouse, do pico, pode ser usada para análise da entalpia da transformação térmica, ou seja, eu consigo, calculando essa área desse pico, identificar qual a energia ou entalpia é utilizada, né, nesse processo. Agora a figura apresenta um equipamento para análise térmico-diferencial, que é a DTA. A mesma detecta eventos térmicos como fusões, cristalizações e reações químicas, comparando a amostra com material inerte sob condições idênticas. Nesse slide vamos continuar falando do equipamento típico utilizado em análise térmica diferencial, que é a nossa DTA. A figura apresenta um esquema do princípio de funcionamento da análise térmica diferencial DTA. Essa figura que nós temos aqui mostrado no slide, que é a figura A, mostra um sistema com uma amostra, né, e um material de referência, ambos dentro de um forno, né, com fonte de aquecimento. As temperaturas TA da amostra e TR de referência são monitoradas. A diferença de temperatura ΔT, que é igual à temperatura da amostra menos a temperatura de referência, indica transformações térmicas da amostra. Agora nós temos uma outra imagem, né, denominada aqui de letra B. Representa um sistema mais detalhado com o detector em forma de altere. Aqui nós temos nosso detector em forma de altere. O gás flui dentro do sistema. Tá? Aqui nós temos nosso gás auxiliando no controle térmico. A fonte de aquecimento aquece, né, a amostra e a referência simultaneamente dentro de um tubo de forno. Então aqui nós temos o tubo do forno e a fonte de aquecimento que aquece o forno, que vai aquecer a amostra e a referência. A figura apresenta novamente o equipamento para análise térmico diferencial, DTA, e ambos os diagramas ilustram como a DTA compara a resposta térmica da amostra e da referência, permitindo a identificação de transformações de fase, fusão e decomposição térmica. Nesse slide vamos apresentar as curvas típicas para análise térmica diferencial, que é a nossa DTA. A figura, né, que vocês estão vendo, representa um gráfico esquemático da análise térmica diferencial DTA, mostrando a diferença de comportamento térmico entre uma amostra, que é dada pela linha rosa pontilhada, tá, que vocês estão vendo aqui, onde eu estou passando o mouse, e o material de referência, linha verde sólida, ao longo do tempo. Então, nossa linha verde é essa onde eu estou passando aqui o mouse. Tá?
em alguns tempos, né, ela coincide, né, com a temperatura da amostra que está sendo analisado. Elementos principais dessa figura aí. O eixo Y é a nossa temperatura versus o eixo X, que é o nosso tempo. A amostra e o material de referência são aquecidos simultaneamente. A diferença de temperatura ΔT entre a amostra e a referência é destacada. A curva da amostra exibe picos exotérmicos, que chama aqui como exo, e endotérmicos, que está colocado aqui como endo, indicando transformações térmicas. Se for em exotérmico, tem liberação de calor, por exemplo, quando ocorre uma cristalização ou oxidação. Se for um evento endotérmico, como esse daqui, né, ocorre uma absorção de calor, por exemplo, quando ocorre fusão ou evaporação. O ângulo beta pode representar esse ângulo aqui, né, a taxa de aquecimento da análise. Esse esquema demonstra como a DTA identifica eventos térmicos na amostra comparando sua resposta com a de um material de referência sob as mesmas condições. Nesse slide agora continuamos a falar das curvas típicas obtidas com a análise térmica diferencial DTA. A figura apresenta um gráfico de análise térmica diferencial DTA, né, do slide anterior, onde o eixo X representa a temperatura de referência e o Y representa a temperatura diferencial, que é TA menos TR, né, que é a temperatura da amostra menos a temperatura de referência. Nesse caso aí nós temos que A e B são as linhas base, pré e pós-transição, respectivamente. Nós temos essa linha A e nossa linha B aqui, tá? Okay. TI, né, e TF são os desvios das temperaturas inicial e final que o equipamento pode detectar, respectivamente. Então, TI e TF. Delta-min é a temperatura mínima, né, do pico. Tn, né, no eixo X, tá? Tn aqui no eixo X é a temperatura de referência TR, né? A amostra TA é a temperatura TA e do forno é a temperatura TE externa. TA menos TR no eixo Y é a temperatura diferencial. Agora nós apresentamos essa figura aqui à direita. Ela mostra possíveis eventos, né, que eu coloquei como 1, 2, 3 e 4, que podem ocorrer numa amostra submetida a um programa controlado de temperatura. Mais adiante vamos abordar tais eventos. Agora, nesse slide, continuamos a falar das curvas típicas obtidas com a análise térmica diferencial, a DTA. A figura, então, que a gente já mostrou no slide anterior e mostramos de novo, representa um gráfico de análise térmica diferencial DTA, né, onde X representa a temperatura de referência, Tn, e o eixo Y representa a temperatura diferencial, TA menos TR. A, B são as linhas base antes e depois da transição térmica. T e TF representam as temperaturas inicial e final detectadas pelo equipamento. Delta-min indica a temperatura mínima do pico endotérmico. A área do pico sombreada, essa área aqui, né, onde eu estou passando o mouse, representa a energia envolvida nessa transição térmica. A linha base extrapolada ajuda a definir os desvios da curva durante o evento térmico. Então, eu tenho aqui minha linha inicial e eu tenho a linha base extrapolada do meu evento térmico. Essa figura ilustra um evento endotérmico caracterizado por uma diminuição da temperatura
diferencial, pico negativo, comum em processos como fusão e desidratação. Bom, agora nesse slide vamos apresentar dois exemplos de análise térmica, sendo eles a TG, que é a termogravimetria, variação de massa com a temperatura, DTA, que é a análise térmica diferencial, que registra eventos endotérmicos ou exotérmicos associados às transformações físico-químicas do material. Então, na figura à esquerda, né, nós temos curvas de TG, aqui no eixo Y à esquerda, e DTA, que seria aqui o eixo que ficou cortado, tá? Obtida um processo de aquecimento de 10 graus por minuto e sob a atmosfera dinâmica de ar de uma amostra de lactose monoidratada. Na figura da direita, né, nós temos a curva DTA de uma amostra de um p-toluenosulfonato de lantânio hidratado. Vamos abordar mais esses dois casos no próximo slide. Então, a partir desse slide, vamos discutir os dois exemplos de análise térmica do slide anterior, sendo eles TG, que é a nossa termogravimetria, e DTA, a nossa análise térmica diferencial. Então, a figura mostra uma curva DTA, né, de um p-toluenosulfonato de lantânio hidratado. Há eventos, né, que a gente pode observar aqui endotérmicos, queda na curva, indicando possíveis processos como desidratação e fusão. Um pico endotérmico acima de 600 graus indica que a amostra absorve calor, podendo representar a decomposição térmica, ou seja, a quebra química do material, liberando gases, também podendo mostrar a transição de fase, que é a mudança estrutural como fusão ou recristalização. O evento é irreversível e depende da composição da amostra. Agora, nesse slide, vamos discutir o outro exemplo, né, do slide anterior, né, ainda utilizando a TG, que é a termogravimetria, e a DTA, que é a análise térmica diferencial. Então, no gráfico agora temos a curva de TG e DTA, né, aqui TG e DTA, no eixo da direita, que saiu cortado aqui, né, obtidas a 10 graus por minuto sob a atmosfera dinâmica de ar de uma amostra de lactose monoidratada. Eventos destacados. Bom, a 148 graus Celsius, como eu estou passando o mouse aqui, né, temos o processo de desidratação com perda de massa associada. A 176 graus Celsius, nós temos uma transição de fase evidenciada pela DTA sem perda significativa de massa na TG. Nós temos de 231 graus Celsius em 231 graus Celsius e 295 Celsius, nós temos a decomposição térmica, né, com perdas de massa expressivas na TG, indicando degradação do material. Então aqui nossa em 231 e 295, a nossa DTA. Então nós temos uma curva aqui de DTA, onde eu estou passando o mouse, e uma curva de queda de massa, a nossa TG, onde eu estou passando aqui o mouse. Portanto, a curva TG mostra a perda de massa em porcentagem, enquanto a curva da DTA indica os eventos térmicos, endotérmicos e exotérmicos durante o aquecimento. Nesse slide, vamos abordar agora sobre os fatores que afetam as curvas de DTA, que é a análise térmica diferencial. Vou pedir para vocês não esquecerem de ler o item 3.5, é uma sugestão. Fatores que afetam as curvas DTA
página 57 do livro Fundamentos da Termogravimetria, Análise Térmica Diferencial, Calorimetria Exploratória Diferencial do Giolito, Masao e Onashiro, tá? Eu acho que eu não passei esse livro para vocês, depois vocês não esqueçam, eu passo para vocês. Fatores instrumentais. Tá? Vamos analisar então os fatores que afetam as curvas de análise térmica diferencial, que é a DTA. Taxa de aquecimento ou razão de aquecimento do forno. Né? Então, dependendo dessa taxa, eu vou ter resultados diferentes. Então, para efeitos de padronização ou de acordo com os estudos, dependendo do qual evento que eu quero observar, eu tenho que usar taxas maiores ou menores. Tamanho e forma das amostras ou a natureza do suporte das amostras também afetam aí, tá? As curvas de DTA. Porta-amostra, material e geometria, né? De acordo com o material do cadinho ou a geometria do cadinho, ou a profundidade do raio do orifício do suporte no qual é colocada a amostra também afeta as curvas de DTA. Posição do termopar ou sua localização, natureza e dimensões do termopares diferenciais, influência da atmosfera do forno, né? Isso afeta também, a gente viu em slide anterior, o tipo de junção do termopar, natureza da substância inerte utilizada como referência, né? Muitas das vezes é utilizado o cadinho vazio, o efeito de colocação de tampa sobre o orifício da amostra, também isso pode influenciar. E agora vamos ver a característica da amostra, né, que pode também afetar as curvas de DTA, que é a análise térmica diferencial. Tamanho da partícula da amostra e seu grau de cristalinidade, se materiais argilosos. A condutividade térmica da amostra, a sua capacidade térmica da amostra, o seu CP, que é o calor específico à pressão constante. A massa específica, né, ou densidade de empacotamento ou compactação da amostra e referência nos orifícios do bloco de suporte. E a quantidade de amostra que forem colocadas ali na análise de DTA. Nesse slide vamos falar agora de calorimetria exploratória diferencial. É outra técnica de análise térmica, onde a sua sigla é DSC, calorimetria exploratória diferencial. É a técnica na qual as variações de entalpia da amostra são monitoradas em relação ao material de referência termicamente inerte, quando ambas são submetidas a uma programação controlada de temperatura. Ou podemos também definir que a calorimetria exploratória diferencial, a DSC, é uma técnica térmica que mede a quantidade de calor absorvida ou liberada por uma amostra durante o aquecimento ou resfriamento. Principais características: compara a amostra com material de referência inerte sob condições idênticas. Identifica transições térmicas como fusão, cristalização, transições vítreas e reações exotérmicas ou endotérmicas. Útil para análise de polímeros, metais, cerâmicas e alimentos. Portanto, a calorimetria exploratória diferencial ADSC fornece informações sobre a estabilidade térmica e propriedades energéticas dos materiais. Vamos apresentar os principais tipos existentes da técnica por calorimetria exploratória diferencial ADSC. A calorimetria exploratória pode ser classificada em dois tipos principais, a saber, a ADSC por compensação de potência. Ela mede a diferença de energia necessária para manter a amostra material de referência na mesma temperatura, por sua resposta térmica mais rápida e alta. E também temos outro tipo, que é chamado de DSC por fluxo de calor, que mede a diferença de temperatura entre a amostra e a referência e calcula o fluxo de calor necessário para equilibrá-las.
mais comum e utilizado para a caracterização térmica dos materiais. Ambos os métodos fornecem informações sobre transições térmicas como fusão, cristalização e reações exotérmicas e endotérmicas. Vamos abordar a calorimetria exploratória diferencial por compensação de potência. Nesse método, a diferença de temperatura entre a amostra e uma referência é medida. Em seguida, a potência, a energia fornecida à amostra é ajustada para manter a temperatura constante em ambas. O equipamento usa um sistema de controle de feedback, ou de retorno, para aplicar a potência necessária para compensar qualquer diferença de temperatura causada por transições térmicas na amostra, como fusão, cristalização, etc. As variações de potência necessárias são registradas como um sinal DSC, que indica eventos endotérmicos ou exotérmicos ocorrendo na amostra. Agora vamos abordar a calorimetria exploratória diferencial DSC por fluxo de calor. Nesse método, tanto a amostra como a referência são medidas no programa de aquecimento ou resfriamento linear e a diferença de temperatura entre elas é medida diretamente. A diferença de fluxo de calor resultante das transições térmicas da amostra é registrada como um sinal DSC. Esse método é mais simples em termos de projeto ou de design do equipamento, mas pode ser menos sensível em comparação com a DSC por compensação de potência. Vamos ainda explicar esses dois tipos de DSC. Bom, vamos nesse slide abordar as diferenças existentes entre os dois tipos de análise térmica por calorimetria exploratória diferencial DSC. Incondicionalmente, as grandezas físicas obtidas dos testes realizados em quaisquer dos tipos de instrumentos são as mesmas. Uma diferença importante entre o sistema DSC está na forma de apresentação dos resultados. No DSC com compensação de potência, adota a convenção termodinâmica, onde um evento endotérmico tem a sua variação de entalpia maior que zero, é caracterizado por um pico ascendente na curva DSC, enquanto no DSC com fluxo de calor, esse mesmo evento é representado na curva DSC por um pico descendente. No próximo slide, vamos explicar com mais detalhes as diferenças entre esses dois tipos de análise da calorimetria exploratória diferencial DSC. Então, vamos ver essas diferenças. DSC por fluxo de calor. Nesse método, tanto a amostra quanto a referência, observando aí essa figura, são submetidas a um programa de aquecimento ou resfriamento linear e a diferença de temperatura entre elas é medida diretamente. A diferença de fluxo de calor resultante das transições térmicas da amostra é registrada como um sinal DSC. Esse método é mais simples em termos de design de equipamento, mas pode ser menos sensível em comparação com o DSC por compensação de potência. Agora nós vamos mostrar aqui o DSC por compensação de potência. Nesse método, a diferença de temperatura entre a amostra e uma referência é medida. Em seguida, a potência ou energia fornecida à amostra é ajustada para manter a temperatura constante em ambas. O equipamento usa um sistema de controle de feedback para aplicar a potência necessária para compensar qualquer diferença de temperatura causada por transições térmicas na amostra, como fusão, cristalização, etc. As variações de potência necessárias são registradas como um sinal DSC, que indica eventos endotérmicos ou exotérmicos ocorrendo na amostra. Então aqui vocês podem observar que a DSC por fluxo de calor, eu tenho uma configuração do meu equipamento. Já a DSC por compensação de potência, eu tenho as amostras separadas, eu tenho aquecedores individuais. Eu tenho 2 aquecedores individuais para cada amostra. Nesse slide, vamos ver as partes que compõem o equipamento de calorimetria exploratória diferencial por fluxo de calor. O equipamento DSC por fluxo de calor é composto por um forno único, que aquece simultaneamente 2 células, uma para a amostra e outra para a referência. Temos células simétricas de alumínio ou outro material condutor que contém a amostra, que é a substância em estudo,
e uma referência inerte, geralmente vazia ou com material de calor específico conhecido. Os termopares são posicionados entre as células, responsáveis por medir a diferença de temperatura ΔT entre elas. O sistema de gás purga, geralmente nitrogênio ou argônio, que mantém uma atmosfera estável e evita reações indesejadas. Nós temos um sistema de controle de temperatura, que aplica uma rampa de aquecimento ou resfriamento linear. Então, utilizando esse tipo de DSC, né, por fluxo de calor, o objetivo principal é medir a diferença de temperatura gerada pelas transições térmicas na amostra com base na diferença de fluxo de calor. Agora vamos ver as partes que compõem o equipamento de calorimetria exploratória diferencial DSC por compensação de potência. Nós temos então dois fornos separados aquecidos individuais, um para a amostra e outro para a referência. Temos células térmicas com a amostra com compartimento à esquerda e a referência inerte no compartimento à direita. Temos sensores de temperatura que monitoram as duas células em tempo real. E o sistema de controle com feedback eletrônico que ajusta automaticamente a potência fornecida às resistências para manter a mesma temperatura em ambas as células. Ou seja, eu tenho a diferença de temperatura ΔT será sempre zero. E o nosso gás de purga circulando por ambas as células para evitar reações indesejadas. Então, com esse tipo de DSC, né, o nosso objetivo é medir a potência diferencial necessária para manter as temperaturas iguais, que corresponde ao calor absorvido ou liberado pela amostra durante eventos térmicos. Nesse slide, vamos agora falar sobre o uso do gás de purga em calorimetria exploratória diferencial, que é a DSC. O gás de purga, né, no método de calorimetria exploratória, DSC, é utilizado para criar uma atmosfera controlada ao redor da amostra durante a análise. Ela serve para várias finalidades importantes a destacar. Proteção da amostra. O gás de purga ajuda a proteger a amostra de reações indesejadas com o ambiente, como a oxidação. Serve como gases inertes, como o nitrogênio, utilizando o nitrogênio argônico, que são frequentemente usados para esse propósito. Remoção de produtos de decomposição, ou seja, o gás de purga, né, durante a análise térmica, a amostra pode liberar gases ou vapores. Então, ele ajuda a remover esses produtos de decomposição da área de medição, garantindo que eles não interfiram nos resultados. Ele ajuda também o gás de purga na melhoria da transferência de calor. Então, o gás de purga pode melhorar a transferência de calor entre a amostra e o sensor, proporcionando medições mais precisas. Também o gás de purga ajuda, né, no controle da atmosfera. Dependendo do tipo de análise, diferentes gases de purga podem ser usados para criar atmosferas específicas, como oxidante, que seria o oxigênio, ou redutora, se a gente usar o hidrogênio, para estudar o comportamento da amostra sobre diferentes condições. Agora, nesse slide, vamos falar do porta-amostra utilizado em calorimetria exploratória diferencial, que é a DSC. Os materiais alumínio, platina, alumina, níquel, cobre e quartzo são usados como porta-amostras em análises térmicas por calorimetria exploratória diferencial, devido às suas propriedades específicas que são adequadas para essas aplicações. Aqui está uma breve descrição do porquê de cada um ser escolhido. Se a gente usar o porta-amostra de alumínio, né, ele tem uma boa condutividade térmica, o que permite uma distribuição uniforme do calor. O alumínio tem uma baixa reatividade com muitas amostras, né, minimizando interferências. Se a gente for usar o porta-amostra para DSC de platina, né,
Ele tem uma excelente estabilidade química e resistência à corrosão, especialmente útil em altas temperaturas. Ele possui alta condutividade térmica, proporcionando resultados precisos. Se a gente for usar a alumina, que é o Al2O3, né, como porta-amostra para DSC, possui alta resistência ao calor e baixa reatividade química, permitindo a análise de amostras em temperaturas muito elevadas. E é estável termicamente e mecanicamente. Continuando falando nesse slide do porta-amostra utilizado em DSC, que é a calorimetria exploratória diferencial. O níquel, né? Se a gente for usar o níquel como porta-amostra para DSC, ele tem uma boa resistência à oxidação e corrosão, adequado para experimentos que envolvam altas temperaturas. Se a gente for usar o cobre como porta-amostra para DSC, ele possui excelente condutividade térmica, garantindo distribuição uniforme de calor, fácil de trabalhar e moldar, né, permitindo a criação de porta-amostras personalizados. Se a gente for usar o porta-amostra para DSC, o material quartzo, né, ele tem alta estabilidade térmica e resistência química, tem baixa expansão térmica, o que ajuda a manter a precisão das medições em várias faixas de temperatura. Bom, enfim, essas propriedades, né, desses tipos de porta-amostras, né, garante que os mesmos forneçam uma base estável e consistente para as medições de DSC, contribuindo para a precisão e confiabilidade dos resultados. Vamos começar a abordar sobre os eventos térmicos que ocorrem em calorimetria exploratória diferencial DSC. O gráfico, né, que vocês estão vendo aqui mostra a variação do fluxo de calor, né? Tem um gráfico aqui que é fluxo de calor em função da variação da temperatura. Nesse gráfico apresenta-se os principais eventos térmicos que aparecem, né, em DSC, que é a calorimetria exploratória diferencial. Observação. Fluxo de calor, ele pode ser em calorias por segundo ou em watts. E ΔH é a área do pico, ou também denominado de entalpia. Vamos discutir a figura acima no próximo slide. Vamos abordar sobre os eventos térmicos que ocorrem em calorimetria exploratória diferencial DSC. A figura apresenta um gráfico típico de calorimetria exploratória diferencial DSC, mostrando a variação do fluxo de calor em função da temperatura. Principais elementos. Eixo Y. No eixo Y nós temos o fluxo de calor, indicando processos endotérmicos, ou seja, onde temos absorção de calor, e exotérmicos, onde temos liberação de calor. No eixo X nós temos a temperatura, variando de temperatura inicial até a temperatura final, analisando esse evento térmico aqui. Linha base extrapolada. Representa o comportamento térmico sem eventos de transição. Aqui nós temos uma linha base, aqui nós temos outra linha base. Nesse caso nós não temos um evento térmico, e sim uma variação de CP da nossa amostra. Variação do calor específico, CP. Nós temos então uma mudança no calor específico da amostra. Pico endotérmico é a área, né, sombreada, que indica um processo como fusão, transição vítrea ou desidratação. Nós temos a nossa temperatura inicial da transição térmica, que eu coloquei aqui como T17. Temos a nossa temperatura final de transição, que é Tn7, e temos a temperatura de pico, né, que é o ponto de máxima absorção de calor. Pico exotérmico representa uma reação liberando calor, como cristalização ou decomposição térmica. Seria mostrado aqui esse pico ascendente. A figura ilustra, portanto, como a calorimetria exploratória diferencial DSC
Identifica e analisa eventos térmicos, fornecendo informações sobre a estabilidade térmica e propriedades físico-químicas dos materiais. Abordando ainda sobre os eventos térmicos que ocorrem em calorimetria exploratória diferencial. Elementos da curva. Eixo Y. Nós temos a variação de temperatura, que é ΔT, né, dividido pelo ΔT. Desculpe, variação da temperatura, nós temos o ΔT, ou fluxo de calor. Essa variação indica se o evento é endotérmico para baixo, né? Então se eu tiver um pico para baixo, né, eu tenho um evento endotérmico. Se o pico for para cima, o meu evento é exotérmico. Eixo X, nós temos a temperatura Celsius, ou podemos ter também o tempo, por exemplo, em minutos. Componentes principais. Nós temos A e B e D e E, nossas linhas bases, que representam o nível térmico estável antes e depois do evento. B, C, D, nós temos o pico térmico, que corresponde a um evento, por exemplo, fusão ou degradação. B' e D' é a largura do pico, que é o intervalo de temperatura onde ocorre o evento. CF é a altura do pico, CF, relacionada à intensidade térmica. A área B, C, D, B, né, é a área do pico, é proporcional à entalpia do processo. Calculando essa área do pico, eu tenho a energia utilizada nesse processo, que é o nosso ΔH. E onset é o início do pico extrapolado. Define a temperatura de início da transição. Aqui nosso onset. Aqui, ó, tá? Que é o ponto G aqui, ó. Abordando ainda sobre os eventos térmicos que ocorrem em calorimetria exploratória diferencial DSC, interpretação rápida. Um pico endotérmico, como mostrado, indica a absorção de calor, por exemplo, a fusão. A área sob o pico é utilizada para calcular a entalpia do evento, que é a energia utilizada nesse evento. O nosso ponto G, que é o ponto onset, é fundamental para determinar a temperatura de transição. Agora, nesse slide, vamos apresentar um exemplo de análise térmica por calorimetria exploratória diferencial DSC. Curva da calorimetria exploratória diferencial para o ácido benzoico. Esse composto é conhecido por suas propriedades conservantes e é amplamente utilizado na indústria alimentícia e farmacêutica. Nós temos no primeiro ciclo, né, uma variação do aquecimento de 1 a 10 graus por minuto até 135 graus Celsius. No ciclo 2, nós temos, no ciclo 1, voltando aqui, ó, no ciclo 1 nós temos o aquecimento de 10 graus por minuto até 135 graus Celsius. No ciclo 2, nós temos 10 graus por minuto, de 135 a 0 graus. No ciclo 3, nós temos 10 graus por minuto, que é o nosso aquecimento, nossa taxa de aquecimento, que vai de 0 graus Celsius a 135 graus Celsius. Observação, né? Nosso fluxo de calor ele pode ser dado no caso aí foi dado em calorias por segundo, mas também pode ser dado em watts, que é joule por segundo. Ou também podemos chamar de taxa de fluxo de calor, que é caloria por segundo, ou watts, ou ainda joule por segundo. O ΔH, né, é a área total do pico, ou também denominado de entalpia teórica,
pode ser dada em joule por grama. Observações, então. No ciclo 1, nós temos um pico endotérmico, que é a fusão do ácido. A energia utilizada é 120,8 joule por grama. No ciclo 2, que é a curva aí é em azul, mais ou menos, né? Nós temos um pico exotérmico. O evento é uma cristalização e a energia utilizada é 74,9 joule por grama. No ciclo 3, que é a curva em vermelho, é um pico endotérmico, onde houve a fusão do ácido, onde a energia utilizada foi de 79,8 joule por grama. Agora vamos falar de uma outra técnica, a qual é utilizada para a caracterização de gases. São duas. A detecção de gás desprendido, que é a EGD, e a análise de gás desprendido, tá? Então, que é a EGA. Então, nós temos a detecção de gás desprendido e a análise de gás desprendido. Objetivo: analisar os gases ou vapores que desprende durante o aquecimento devido à desorção ou decomposição dessa amostra, né? Esse é um dos objetivos dessas técnicas. Mas parei, o que é desorção? Que eu mostrei aqui. Desorção é o processo inverso de adsorção. O que é a adsorção? Então, a dissorção é a aderência de moléculas de um gás ou líquido à superfície de um sólido. E a desorção envolve a liberação dessas moléculas da superfície do sólido para o gás ou líquido. Esse fenômeno ocorre em várias situações e pode ser influenciado por mudanças em fatores como a temperatura, pressão e concentração. A desorção é uma etapa crucial em muitos processos industriais, como purificação de gases, regeneração de catalisadores em análises térmicas, onde se estuda a quantidade e a natureza dos compostos liberados de um material quando ele é aquecido. Em muitos casos, as análises do tipo EGD, tá, e EGA são acopladas ao sistema de análise térmicos, como DTA, DSC ou TG. A detecção de gás desprendido, que é a EGD, é uma técnica usada para detectar e analisar os gases que são liberados de um material quando ele é aquecido. Isso pode ajudar a entender a composição química e as reações que ocorrem durante o aquecimento. Já a análise de gás desprendido, que é a EGA, é uma técnica que envolve análise quantitativa e qualitativa dos gases liberados durante o aquecimento de um material. A EGA, né, é frequentemente combinada com outras técnicas analíticas, como espectrometria de massa, MS, ou espectrometria de infravermelho com transformada de Fourier, KFTIR, para fornecer informações detalhadas sobre a natureza e a quantidade dos gases liberados. Nesse slide, vamos falar de alguns equipamentos de EGD, que é a detecção de gás desprendido. Nós temos aí o detector multigás Track-IT, né? É projetado para localizar vazamentos subterrâneos de gás natural, purgar gás em tubulações e monitorar espaços confinados. Pode detectar gases combustíveis em ppm, LEO e o volume percentual, bem como oxigênio e vários sensores tóxicos, né? Aqui eu coloquei o link, né, para que vocês possam depois fazer uma visita aí sobre esse tipo de detector. Detector de gases tóxicos, né, ToxGuard 2 da MSA Safety. É um instrumento fixo que pode ser instalado tanto em áreas internas como externas para monitorar gases, combustíveis, tóxicos e oxigênio. Apresenta características avançadas como calibração automática e visor digital. Aqui da mesma forma, né, eu coloquei o link para depois vocês visitarem, tá? Por último aí, detector portátil Tango, né, da Industrial Scientific, é um detector portátil de gás com sensor duplo, oferecendo monitoramento contínuo de gases tóxicos e combustíveis, ideal para ambientes industriais. Também coloquei o link para vocês verificarem esse produto aí, tá? Nesse slide, vamos falar de alguns equipamentos de EGA, que é análise de gás desprendido.
Nós temos aí o espectro da Perseus, modelo STA449, que é um sistema de análise térmica acoplado ao espectrômetro FTRI, né, ideal para caracterizar o comportamento térmico de materiais orgânicos, inorgânicos ou polímeros, elucidando a química por trás dos processos. Também coloquei o link aqui para vocês darem uma olhada. Analisador de gás desprendido, modelo EGA 4000 da Perkin-Elmer, que é um sistema integrado de análise termogravimétrica, TGA, com espectrometria de infravermelho, FTIR, projetado para análise de gases evoluídos durante a decomposição térmica de materiais como polímeros e produtos farmacêuticos. Também coloquei o link para vocês darem uma olhada depois. Instrumentação de análise térmica da Mettler Toledo oferece instrumentos de termogravimetria TGA que, junto a técnicas de análise de gás desprendido, EGA, ajudam na identificação de produtos de decomposição, solventes e solvatos. A Mettler Toledo oferece sistema TGA análise termogravimétrica com possibilidade de acoplamento a equipamentos como espectrômetros de massa, MS, espectrômetros de infravermelho por transformada de Fourier, FTIR e cromatógrafos, GC. Esses acoplamentos permitem exatamente a identificação de gases evoluídos durante processos térmicos, como decomposição térmica, reação de oxidação e liberação de solventes e umidades. Aqui eu coloquei também um link para vocês consultarem depois.